Olá! Hoje vamos falar sobre alguns dos sistemas que compõem o nosso corpo: o sistema nervoso, o sistema sensorial e o sistema locomotor. O primeiro deles é o sistema nervoso. No nosso dia a dia, interagimos com o ambiente o tempo todo. Podemos sentir o cheiro de algum alimento, ouvir uma música, se emocionar, correr, pular, falar, enfim. Todas as reações do nosso organismo, sejam de estímulos internos ou externos, são comandadas pelo sistema nervoso. Hoje, vamos conhecer um pouquinho sobre esse sistema tão importante para o nosso corpo. O que já sabemos é que um sistema é um conjunto de órgãos. Os órgãos do sistema nervoso têm a capacidade de captar mensagens e estímulos do ambiente, de decodificá-los, de interpretar, de memorizar ou elaborar respostas. Como já estudamos, os neurônios são células do tecido nervoso. Eles desempenham uma função muito importante, que é a transmissão dos impulsos nervosos, levando e trazendo informações dos diferentes tipos de órgãos. Apesar de todos os sistemas funcionarem de maneira integral e que todos possuem igual importância, o sistema nervoso é o responsável por coordenar estes outros sistemas para que eles funcionem corretamente. O nosso sistema nervoso é dividido em duas partes: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. No encéfalo é onde se localiza o cérebro, que é responsável pela inteligência, pela memória, por controlar as nossas emoções e os nossos movimentos voluntários. O cérebro também possui partes especializadas nos órgãos dos nossos sentidos. O cerebelo, região logo abaixo do cérebro, é responsável pelo equilíbrio e também por algumas funções motoras, como andar, pular e correr. E essa outra região é o bulbo, que é responsável por funções automáticas, como a respiração, os batimentos cardíacos e o espirro. E temos a medula espinhal, que fica dentro da coluna vertebral. A medula é encarregada de cuidar dos movimentos involuntários. Por exemplo, quando você toca em algo muito quente, a informação chega rapidamente na sua medula e ela elabora uma resposta que será retirada da sua mão do local. Só depois que a informação chega no seu cérebro e você sente dor, mas tudo acontece tão rápido que parece que aconteceu tudo ao mesmo tempo. E o sistema nervoso periférico, que é constituído por nervos. Estes nervos têm a função de receber os estímulos e as respostas, pois eles é que estão ligados aos órgãos. Agora que já conhecemos um pouquinho do sistema nervoso e como os estímulos são interpretados, veremos sobre o sistema sensorial, que é composto por órgãos responsáveis pela percepção desses estímulos provenientes do ambiente e também do interior do nosso corpo. Assim, entendemos que o sistema nervoso e o sistema sensorial estão intimamente associados. Os principais sentidos do corpo humano são o olfato, o tato, a audição, a visão e o paladar. E para cada um desses sentidos, temos um órgão específico receptor que capta esses estímulos provenientes do ambiente. Os olhos são os órgãos do sentido da visão. Seus movimentos são controlados por músculos. A nossa visão depende de uma certa intensidade de luz que chega na nossa retina, capaz de estimular as células sensíveis à luz, transformada em impulsos nervosos e é enviada para o cérebro, que interpreta as informações como cor, forma, tamanho e posição. Outro sentido é a audição, e a orelha é o órgão receptor das vibrações sonoras. E mais, também é responsável pelo equilíbrio.
A audição é o primeiro sentido a se estabelecer na formação do nosso corpo. Mesmo antes de nascermos, já percebemos as vibrações sonoras. Essas vibrações se propagam pelo ar e as orelhas as captam no ambiente, enviando para o cérebro. Esse processo estimula as células ciliadas sensíveis aos diferentes tipos de vibração. Na nossa orelha, também há um equipamento de percepção do equilíbrio, de orientação postural e senso de direção, chamado de labirinto, que são canais semicirculares preenchidos por líquido. Junto com esse líquido, possuem pequenos cristais e, à medida que a gente se movimenta, esses cristais mudam de posição e estimulam determinadas células que enviam ao cérebro informações sobre os movimentos e a posição do nosso corpo em relação ao ambiente. Vamos agora ao paladar. O órgão responsável pelo sentido do paladar é a língua, que é o receptor externo das informações sobre as substâncias que compõem os alimentos. E você já deve ter percebido que na superfície da sua língua existem numerosas elevações como se fossem carocinhos. Esses carocinhos são denominadas papilas gustativas, que são formadas por inúmeras células que são estimuladas por partículas de alimento, nos dando a sensação de sabor. As células das papilas percebem 4 sensações gustativas: o doce, o amargo, o salgado e o azedo. A língua é um órgão muscular que, além de detectar o paladar, ela também consegue diferenciar texturas e também temperaturas. Além de movimentar o alimento dentro da boca, também participa da articulação das palavras quando falamos. Outro sentido é o olfato, e o nariz é o órgão capaz de captar odores e cheiros. Dentro do nariz, existem receptores olfatórios, que detectam moléculas de substâncias aromáticas que estão presentes no ar no momento em que respiramos. Quando degustamos um alimento, é pelo olfato, associado ao paladar, que identificamos os sabores específicos, por exemplo, o da pera e o da melancia, mesmo ambas sendo doces. Por isso, quando estamos gripados, temos a sensação de não sentir o sabor dos alimentos. No entanto, você deixa de sentir o cheiro, pois no resfriado acontece a produção de muco pelo nariz. Assim, é mais difícil o ar chegar nas células olfatórias, prejudicando a percepção do cheiro. No entanto, ainda consegue distinguir se é doce, amargo, azedo ou salgado. E por último, temos o tato. Com ele, percebemos e interpretamos o que está à nossa volta. O órgão do sentido do tato é a nossa pele. Existem vários tipos de receptores de estímulos, e cada um deles capta diferentes sensações, como a dor, o frio, o calor e a pressão. A pele cobre todo o nosso corpo, mas o tato é mais apurado em regiões específicas do nosso corpo. Regiões essas que possuem maiores quantidades de receptores táteis, como por exemplo as pontas dos dedos. A ação conjunta e integrada dos ossos e dos músculos torna possível a nossa locomoção e, claro, com os comandos do nosso sistema nervoso. Esse sistema é responsável pela sustentação, locomoção e movimentação do corpo. Estamos falando do sistema locomotor. Vamos aprender sobre 2 sistemas que compõem o sistema locomotor: o sistema esquelético e o sistema muscular. O nosso esqueleto tem várias funções, como, por exemplo, sustentar os nossos músculos e todo o nosso corpo, e também proteger as partes mais delicadas e órgãos que são muito importantes. Os ossos apresentam grande rigidez e resistência, pois a substância intercelular é sólida e dura, por conter muitos sais de cálcio. Além dos ossos, nosso esqueleto também possui cartilagens.
Elas não são duras como os ossos porque não possuem sais de cálcio, mas são resistentes e muito flexíveis. Podemos encontrar as cartilagens nas nossas juntas, também chamadas de articulações, na orelha e no nariz, e outros lugares também. Uma pessoa adulta possui 206 ossos distribuídos entre cabeça, tronco e membros. A cabeça possui ossos do crânio, que protegem o encéfalo, e os ossos da face, que protegem os órgãos dos sentidos, como os olhos, orelhas e nariz. Na face, a mandíbula é o maior e único osso móvel da cabeça. O tronco é formado por duas partes principais: a coluna vertebral, que é formada por vértebras e protegem a medula espinhal e dão sustentação ao corpo, e a caixa torácica, que protege o coração, os pulmões, enfim, os órgãos que ficam lá dentro. E temos também os membros, que são os braços, mãos, quadris, pernas e pés. Outro sistema que participa da locomoção é o sistema muscular. Esse sistema também nos possibilita realizar expressões faciais, como sorrir ou ficar zangado. A principal característica dos músculos é que eles são formados por células, que chamamos de fibras musculares. Essas células possuem a capacidade de se alongar e de se contrair. Eu coloquei esse GIF bem exagerado para que você possa entender melhor. Existem músculos de diversos tamanhos espalhados por todo o corpo. Os que são responsáveis pela locomoção são ligados aos ossos por meio dos tendões e conseguimos movimentá-los de forma voluntária. Já o coração é formado por outro tipo de músculo, o músculo cardíaco, e como você já deve imaginar, seus movimentos são rápidos e involuntários. Também temos outro tipo de músculo, que é responsável por formar outros órgãos, como o intestino, a bexiga e o estômago, que possuem os movimentos mais lentos e também involuntários. Obrigada pela atenção e até a próxima!